Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer este belo conto deste homem que foi um exemplo para todos nós. Francisco, o Caminho das Flores, de Monique Mordillo. São Francisco de Assis foi um homem que soube amar a vida em toda a sua essência. Amava as criaturas de Deus como suas irmãs. Transmitia a todos com doçura a paz e a bondade que tinha em seu coração. Convido você, leitor, você, leitora, a mergulhar no mundo desse homem que por onde passava contemplava cada flor, compreendia cada dor e elevava-se a cada instante ao Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor. Francisco era um jovem como todos os outros de sua época. Gostava de festas, amava músicas e adorava diversões. Sonhava em ser um grande cavaleiro, lutando nas batalhas que aconteciam na Itália naquele tempo. Queria muito ser famoso, mas seu sonho virou uma grande decepção. Presenciou os horrores da guerra entre Assis, sua cidade natal, e a arqui-inimiga Perúgia, sem conseguir entender o sentido de tanta violência e tantas mortes. Ficou preso por 2 anos em Perúgia. Adoeceu e quando voltou para casa era outra pessoa. Seu coração havia mudado. Durante sua recuperação, Francisco pensou e rezou muito. Passeava pelos campos e florestas, observando a vida à sua volta. Tudo passou a ter outro sentido quando percebeu o quanto Deus havia sido bom, livrando-o da morte e presenteando-o com uma natureza tão bela. Francisco gostava de cavalgar, admirar a natureza e conversar com as pessoas. Só não conseguia olhar ou ficar perto de leprosos, tão numerosos na periferia da cidade. A lepra, hoje em dia, chamada hanseníase, é uma doença que causa deformações nas mãos, nos pés, no rosto. Francisco achava isso horripilante. Naquela época, ainda não se conhecia a cura para a doença, e os leprosos eram obrigados a viver fora das cidades. Certo dia, ao encontrar um leproso, Francisco sentiu uma força maior que a aversão. Deu ao doente a sacolinha de dinheiro que tinha consigo e o abraçou. Mais tarde, ele deixou escrito em seu testamento o quanto esse encontro foi importante. O que antes era amargo para mim, tornou-se-me doçura da alma e do corpo. Em outra ocasião, avistou uma igrejinha em ruínas. Era a capela de São Damião. Francisco pensou: nossa, é a casa de Deus! Há muito tempo ninguém cuida dela. Viu então um crucifixo e ajoelhou-se para rezar. De repente, ouviu uma voz. Era Cristo que falava com ele. Francisco, não vês que minha casa está em ruínas? Vai e reconstrói a minha igreja. Sentindo uma mistura de surpresa e felicidade, Francisco decidiu começar no mesmo dia. Foi até a loja de seu pai, vendeu alguns tecidos e voltou para a capela. Entregou o dinheiro para o padre e ofereceu-se para ajudar na reforma. Francisco começou a se afastar de seus amigos, a usar roupas simples, muitas vezes feitas de retalhos, a viver em total pobreza. Pensava somente em cumprir sua promessa, reconstruir a igrejinha de São Damião. Pedia, então, ajuda para comer e para conseguir reformar a capela. E sempre falava de Cristo para as pessoas que encontrava. Um dia, nos arredores da capela Santa Maria dos Anjos, um camponês viu Francisco passar chorando e perguntou o porquê de tanta tristeza. Francisco respondeu: o amor não é amado. Todos deveriam chorar pela paixão do meu Senhor.
O camponês pôs-se a chorar também. Aos poucos, alguns jovens começaram a compreender o estilo de vida de Francisco e resolveram unir-se a ele. Vendiam seus bens, dividiam dinheiro entre os pobres e passavam a trabalhar nos campos ajudando as famílias. E, quando necessário, a pedir comida e esmola para sobreviver. Tudo o que conseguiam era partilhado. Francisco deu ao grupo o nome de Irmãos Menores e agradecia sempre a Deus. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos que o Senhor me deu. O tempo foi passando e uma grande dúvida surgiu no coração de Francisco. Seria melhor ficar rezando ou deveria sair pelo mundo ensinando a palavra de Deus? Francisco pediu a Frei Maceu que fosse ouvir a opinião de Frei Silvestre, homem de muita devoção e graça, e a quem ele muito estimava, e também a opinião de sua grande amiga, Irmã Clara. Ela vivia no convento de São Damião, com outras jovens chamadas de Damianitas, depois de decidirem seguir o exemplo de Francisco. Irmã Clara, tenho uma pergunta do Frei Francisco para você. Paze bem, Frei Maceu. O que é que o nosso Pai Francisco quer saber? Ele quer saber se deve dedicar-se à oração ou viajar pelo mundo anunciando a mensagem de Cristo, disse Frei Maceu. Depois de ouvir as respostas de Irmã Clara e de Frei Silvestre, Frei Maceu foi correndo contá-las a Frei Francisco. A vontade de Deus é que você siga anunciando a todos o amor de Cristo por todas as suas criaturas. Foi a resposta de Irmã Clara e Frei Silvestre. E acrescentou: Cristo quer que você vá pregar porque não o chamou só para ele mesmo, mas também por causa da salvação dos outros. Ao ouvir essas palavras, Francisco disse: Então vamos, em nome de Deus. Assim, Francisco partiu com seus companheiros, ensinando a palavra de Deus e reunindo mais e mais seguidores de Jesus. Certo dia, Francisco chegou a uma cidade chamada Gubbio, na região central da Itália. Francisco notou que as pessoas estavam muito assustadas. Descobriu então que um feroz lobo andava devorando os animais e atacando os habitantes da cidade. Uma senhora foi que lhe contou em detalhes o que estava vendo. Ele ficou com pena e resolveu ir ao encontro do lobo. Quando entrou na mata, viu o lobo com a boca aberta e parou diante dele. Francisco fez o sinal da cruz e o chamou: Irmão Lobo. O lobo aproximou-se mansamente e Francisco disse de novo: Irmão Lobo, você não pode ser bravo e matar as criaturas de Deus sem a sua licença. Desse jeito, ninguém vai gostar de você. Eu vou ajudá-lo a fazer as pazes com as pessoas da cidade. O lobo balançou a cauda, inclinou a cabeça e estendeu a pata mostrando que concordava. Francisco deu-lhe um pouco de comida e fez com que os moradores da cidade passassem a alimentá-lo, provando que os humanos podem ser amigos dos animais. Assim, o lobo nunca mais passou fome e não precisou mais fazer mal a ninguém. E todos se admiravam de sua mansidão. Francisco ensinava a preservar as matas, a respeitar os animais, a deixar crescer as ervas e as flores. Recolhia os bichinhos que encontrava pelo caminho para que não fossem pisados e chamava de irmãos a todos os animais. As criaturas de Deus reconheciam e retribuíam-lhe seu amor. Ao longo de sua vida, Francisco compôs o famoso Cântico das Criaturas que louva a Deus e tudo o que ele criou. Os anos se passaram e Francisco, já com 44 anos, ficou muito doente.
e então recebeu a visita da já esperada Irmã Morte corporal. Ele sabia que a Irmã Morte era boa e que só ela poderia levá-lo ao encontro do Pai. Nós não somos um dos outros, mas sim de Deus. Quando morre alguém de quem gostamos, ficamos tristes, choramos, pois sentimos um vazio, saudade, e isso é normal. Mas é bom saber também que depois de morrer viveremos para sempre com Deus, onde tudo é lindo e não existe maldade. Francisco estava muito mal. Seu coração estava cheio de amor e vida, mas o seu corpo já estava muito fraco. Quando a Irmã Morte chegou, ele a recebeu cantando. A Irmã Morte o chamou. Querido Francisco, nosso pai está esperando você. Você foi uma pessoa muito boa. Chegou a hora de você ir para a casa de Deus. Então, Francisco sorriu. Toda a sua dor desapareceu, sentiu-se leve como uma nuvem e foi ao encontro do Pai. E ali estava a vida prometida por Deus. Como tudo era lindo! Francisco foi recebido por Cristo com um grande abraço. Assim como São Francisco, todos nós iremos um dia ao encontro do nosso Pai, mas só Ele sabe quando será. Os frades sentiram muita saudade de Francisco, mas continuaram a fazer como ele os havia ensinado, levando a palavra de Deus para o povo, cuidando dos doentes, dos animais e da natureza. Que o exemplo da compaixão e simplicidade de São Francisco possa nos inspirar a viver bem a cada dia, com cada irmão e todas as criaturas, até chegar o nosso dia de ir morar na casa de Deus. Esta vida não é o fim. Paz e bem.